Fala galerinha aqui do nosso canal, eu sou o Ivo, enfermeiro do amor. Estamos aqui mais uma vez para dar muitas informações sobre a área da saúde. Dessa vez nós vamos falar sobre dor no baixo ventre, dor no pé da barriga ou, como se diz nos interiores, dor na pente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, pode fazer o seu comentário, sugestão de novos vídeos que nós vamos estar atendendo. Vem comigo, vamos para a informação. E roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre dor pélvica. É muito conhecido no Brasil, também afora, interiores, como dor no pé da barriga ou dor na pente. Então vamos lá, essa dor ela é sentida no baixo ventre, na região do abdômen, né? Geralmente é um sinal de problemas ginecológicos, problemas urológicos, problemas intestinais ou até mesmo relacionados à gravidez. Então assim, esse sintoma ele é comum em mulheres devido à presença dos órgãos reprodutores nessa região, né? Mas também ela pode sim surgir em homens, sendo que ele vai ficar mais relacionado à questão dos problemas intestinais ou então na questão da próstata. Bom, pessoal, deixando bem claro que aqui tudo que iremos falar, sempre é recomendado procurar um médico. Deixando claro também que não pode se automedicar. Não pode fazer um diagnóstico exato você mesmo. Tem que ir no médico para ele fazer um diagnóstico exato sobre a dor, o que acontece devido a essa causa. Então você indo com o clínico, ele vai te orientar um especialista na área, urologista ou outro que possa te ajudar nesse diagnóstico, que ele vai pedir alguns exames, como de urina, exame de ultrassom, tomografia computadorizada, para fazer o tratamento. Então assim, ele pode incluir o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, tá? Ou até antibióticos para que você possa fazer esse tratamento. Em muitos casos, ele pode ser necessário a realização de cirurgia, sendo que as principais causas dessa dor pélvica, ou essa dor na pente, ou a dor no pé da barriga, né, como sempre falam, elas são conhecidas e pode até afetar tanto os homens como das mulheres. Como, professor? Infecção urinária, apendicite, diverticulite, hernia inguinal, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, ISTs. Elas podem também ser problemas nos nervos. Então vamos falar aqui um pouco de cada uma delas. Vamos começar com a infecção urinária. Ela é a causa mais frequente da dor pélvica, tanto em mulheres. Às vezes tem miomas, né? Só que geralmente eles surgem com uma sensação de peso na região da bexiga. E ela é acompanhada de outros sintomas, amigos. Sintomas esses característicos como vontade frequente de ir no banheiro, dor a urinar, queimação no estômago, febre baixa, alterações em característica da urina, elas sempre vêm também, né? Como? Ficam escura, com cheiro forte. Então, se existir a suspeita de infecção urinária, tem que fazer o exame, mas tem que procurar o médico, porque ali o exame ele vai afirmar a presença de bactérias. Então, na maior parte dos casos, a infecção urinária ela é tratada com antibióticos, como, vou te dar um exemplo aqui, fosfomicina é um antibiótico usado, mas só que também ele pode ser usado analgésicos, antiespasmódicos, tá? Isso diminui o desconforto durante o tratamento, sendo que ainda é muito importante beber água durante esse tratamento, tá? Então vamos lá para outra causa comum do aparecimento dessa dor na região pélvica, né? A apendicite, que é uma inflamação do apêndice, onde é uma pequena porção do intestino que ele fica localizado do lado direito, olha lá, lado direito inferior do abdômen. Então, normalmente, essa dor da apendicite, ela surge de forma difusa ao redor do umbigo. Só que isso, com o tempo, ela tem a tendência de se localizar no fundo do abdômen, no topo da região pélvica do lado direito. Prestem atenção que, além dessa dor da apendicite, isso pode vir acompanhado da febre, sensação de bexiga inchada, aí vem náuseas, alterações do trato
intestinal e a diminuição do apetite, porque a apêndice ela é considerada uma coisa de emergência e quando se chega para ver aquela dor, ela já tem que ir direto para o hospital para fazer todo o procedimento, procurar um pronto-socorro, porque lá eles vão afirmar o diagnóstico inicial do problema. Então isso é geralmente feito direto à cirurgia, já levam para cirurgia. Vamos falar da diversiculite, que é uma inflamação do diversículo, que são pequenas bolsas, pessoal, presentes assim, na parede do intestino. Então, especialmente nessa região do cólon, tá? Então, esse tipo de inflamação geralmente é causada por uma dor persistente do lado esquerdo. Olhem lá, do lado esquerdo da região pélvica. E isso vem acompanhado de outros sinais, como diarreia, prisão de ventre, sensibilidade do lado esquerdo da barriga. Aí vem a famosa febre e junto com ela também a perda de apetite, porque esse tipo de problema ele é mais comum com o avançar da idade, mas ele pode também afetar as pessoas mais jovens. Pode, claro que sim. Fazem uma dieta pouco rica em fibra e ele acaba tendo afetam essas pessoas que sofrem também de prisão de ventre crônica. Então, quando existe a suspeita de algum problema do intestino, é aconselhável consultar olhem lá esse nome, gastroenterologista. É muito difícil, né? Porque ele vai fazer o diagnóstico, vai identificar a causa correta dessa situação. Na maior parte das vezes, essa diversiculite ela pode ser tratada apenas com o uso de remédios, como anti-inflamatórios e os antibióticos. Sempre vamos falar muito disso. Só que também é muito importante fazer uma dieta leve, tá? Outro, hérnia inguinal. A hérnia inguinal é a presença de uma hérnia na região pélvica. Isso pode causar dor muito forte, amigos. Nessa região, é claro, né? Assim como o inchaço da virilha e aquela sensação de peso da hérnia inguinal. Isso é mais comum em pessoas com excesso de peso ou que fizeram algum tipo de cirurgia ou outro que possa te ajudar nesse diagnóstico, que ele vai pedir alguns exames, como de urina, exame de ultrassom, tomografia computadorizada, para fazer o tratamento. Então, assim, ele pode incluir o uso de analgésicos, anti-inflamatórios, tá? Ou até antibióticos, para que você possa fazer esse tratamento. Em muitos casos, ele pode ser necessário a realização de cirurgia, sendo que as principais causas dessa dor pélvica, ou essa dor na pente, ou a dor no pé da barriga, né, como sempre falam, elas são conhecidas e pode até afetar tanto os homens como das mulheres. Como, professor? Infecção urinária, apendicite, diverticulite, hernia inguinal, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, ISTs. Elas podem também ser problemas nos nervos. Então vamos falar aqui um pouco de cada uma delas. Vamos começar com a infecção urinária. Ela é a causa mais frequente da dor pélvica, tanto em mulheres, às vezes tem miomas, né? Só que geralmente eles surgem com uma sensação de peso na região da bexiga. E ela é acompanhada de outros sintomas, amigos. Sintomas esses característicos como vontade frequente de ir no banheiro, dor a urinar, queimação no estômago, febre baixa, alterações em característica da urina, elas sempre vêm também, né? Como? Ficam escura, com cheiro forte. Então, se existir a suspeita de infecção urinária, tem que fazer o exame, mas tem que procurar o médico, porque ali o exame ele vai afirmar a presença de bactérias. Então, na maior parte dos casos, a infecção urinária ela é tratada com antibióticos, como, vou te dar um exemplo aqui, fosfomicina é um antibiótico usado, mas só que também ele pode ser usado analgésicos, antiespasmódicos, tá? Isso diminui o desconforto durante o tratamento. Sendo que ainda é muito importante beber água durante esse tratamento, tá? Então vamos lá para outra causa comum do aparecimento dessa dor na região pélvica, né? A apendicite, que é uma inflamação do apêndice, onde é uma pequena porção do intestino que ele fica localizado do lado direito, olhem lá, lado direito inferior do abdômen. Então, normalmente essa dor da apendicite, ela surge de forma difusa ao redor do umbigo,
Só que isso, com o tempo, ela tem a tendência de se localizar no fundo do abdômen, no topo da região pélvica do lado direito. Prestem atenção que, além dessa dor da apendicite, isso pode vir acompanhado da febre, sensação de bexiga inchada, aí vem náuseas, alterações do trato intestinal e a diminuição do apetite, porque a apêndice ela é considerada uma coisa de emergência e quando se chega para ver aquela dor, ela já tem que ir direto para o hospital para fazer todo o procedimento, procurar um pronto-socorro, porque lá eles vão afirmar o diagnóstico inicial do problema. Então isso é geralmente feito direto à cirurgia, já levam para cirurgia. Vamos falar da diversiculite, que é uma inflamação do diversículo, que são pequenas bolsas, pessoal, presentes assim na parede do intestino. Então, especialmente nessa região do cólon, tá? Então, esse tipo de inflamação geralmente é causada por uma dor persistente do lado esquerdo. Olhem lá, do lado esquerdo da região pélvica. E isso vem acompanhado de outros sinais, como diarreia, prisão de ventre, sensibilidade do lado esquerdo da barriga. Aí vem a famosa febre e junto com ela também a perda de apetite, porque esse tipo de problema ele é mais comum com o avançar da idade, mas ele pode também afetar as pessoas mais jovens. Pode, claro que sim. Fazem uma dieta pouco rica em fibra e ele acaba tendo afeta essas pessoas que sofrem também de prisão de ventre crônica. Então, quando existe a suspeita de algum problema do intestino, é aconselhável consultar olhem lá esse nome, gastroenterologista. É muito difícil, né? Porque ele vai fazer o diagnóstico, vai identificar a causa correta dessa situação. Na maior parte das vezes, essa diversiculite ela pode ser tratada apenas com o uso de remédios como anti-inflamatórios e os antibióticos. Sempre vamos falar muito disso. Só que também é muito importante fazer uma dieta leve, tá? Outro, hérnia inguinal. A hérnia inguinal é a presença de uma hérnia na região pélvica. Isso pode causar dor muito forte, amigos. Nessa região, é claro, né? Assim como o inchaço da virilha e aquela sensação de peso da hérnia inguinal. Isso é mais comum em pessoas com excesso de peso ou que fizeram algum tipo de cirurgia abdominal. Por quê? Porque na maior parte das vezes ela é indicada para cirurgia para uma correção de hérnia, especialmente quando a situação é causada pelas dores fortes. Cirurgia abdominal. Por quê? Porque na maior parte das vezes ela é indicada para cirurgia para uma correção de hérnia, especialmente quando a situação é causada pelas dores fortes. Então, outros tipos de sintomas, ele vai te orientar um especialista na área, urologia. Outro tipo de sintoma, doenças sexualmente transmitíveis. Antes falávamos DST, né? Agora são infecções transmissíveis, que são as IST, que são as relações sexuais, que elas afetam os órgãos reprodutores. Então, por esse motivo, diferentes tipos de IST podem causar o aparecimento dessa dor pélvica, que normalmente ela também vem acompanhada dos sintomas que são indicativos, como, vamos lá, indicativos de corrimento, aquele corrimento com mau cheiro, aquela coceira intensa na região íntima, feridas, dor a urinar. Então, quando existe uma suspeita de IST, agora não é mais DST, na maioria dos casos, isso é causado na região pélvica e pode ser tratada com antibióticos, isso se forem identificadas precocemente. Ainda existe a infecção como o HIV, a herpes, que não possui a questão do tratamento específico para eliminar de vez a infecção, sendo que isso também tem que ser feito, ele deve ser feito um tratamento crônico. Outra coisa, compressão dos nervos. Então, amigos, embora seja uma situação menos frequente, a compressão desses nervos na região da coluna também pode causar o aparecimento de dor na região pélvica. Professor, sério? Sim, pode sim. E esse tipo de condição, ela é mais frequente aonde? Em idosos ou pessoas com problemas na coluna, como hérnia de disco. Tá? Além dessa dor na região pélvica, algumas pessoas também
elas podem apresentar a sensação de formigamento nas mãos, nas pernas, aquele peso na costa, uma perda do controle dos esfíncteres ou a dificuldade para caminhar, por exemplo. Outro motivo, compressão dos nervos. Então, sendo que embora e sendo uma situação menos frequente, a questão de compressão dos nervos na região da coluna, ela também pode causar esse aparecimento dessa dor na região pélvica, sendo que, amigos, que esse tipo de condição ela é mais frequente em quem? Em idosos, ou então pessoas com problemas na coluna que já têm hérnia de disco. Além dessa dor na região pélvica, algumas outras pessoas elas podem também apresentar aquela sensação de formigamento em mãos, pés e pernas, um peso na costa, uma perda de controle dos esfíncteres, certo? Dificuldade para caminhar também. E é possível que a dor ela se agrave com determinados movimentos, às vezes uns movimentos bruscos para isso. Então o tratamento normalmente ele é feito com o uso de analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios. Isso dependendo da gravidade da compressão, onde ela pode ainda ser indicada para o fisioterapeuta ou até mesmo a questão da cirurgia. Então olhem lá, uma vez que o sistema reprodutor feminino fica localizado na região pélvica, pode ter outras causas diferentes. Dor. Então uma vez que o sistema reprodutor feminino ele fica localizado nessa região pélvica, pode ter outras causas diferentes. De todos, né? Como por exemplo, vamos lá, cólica menstrual, questão da gravidez, a endometriose, aí vem mioma uterino, doença do ovário, doenças inflamatórias, a parte pélvica, entre outras, né, que tem várias. Então elas podem ter, vamos ver aqui, vários fatores, vamos ver aqui um pouquinho de cada uma. Vamos falar agora da cólica menstrual, só que ela é mais comum em mulheres adolescentes. E é a causa pela contração uterina, ela é causada, né, pela contração uterina durante aquela menstruação. Isso pode indicar outras situações, como a questão da endometriose, então precisa se ter um cuidado dobrado com isso, porque isso deve ser avaliado por um ginecologista. Muitas das vezes, amigos, essa cólica menstrual, ela pode ser aliviada através das medidas caseiras, como a gente aplica pega o pano quente, bota no baixo ventre, sobre a região pélvica, né, o pé da barriga, ou então a pente, como muitas pessoas falam, o chá do gengibre também. Só que, no entanto, essa dor é muito intensa, então é importante sim consultar o ginecologista, não apenas para descartar outras coisas, como dor em outros lugares, mas também para aliviar a necessidade de utilizar remédios como os antiespasmódicos, por exemplo, né? Vamos falar um pouco da gravidez, onde é bastante comum durante a gravidez, estando relacionado principalmente com a produção do hormônio. Qual hormônio, professor? A relaxina, a relaxina ela é responsável por tornar os ligamentos mais elásticos. Ela deixa as articulações da região pélvica mais soltas durante o parto, já tudo certinho para o parto, porque além disso tem um aumento do peso do bebê. E também pode fazer essa compressão sobre os órgãos pélvicos, agravando essa dor. Sendo que a dor pélvica ela é caracterizada na gravidez, geralmente é assim, ela não é tão intensa, mas ela pode causar muito desconforto na grávida. Isso pode ter início logo no primeiro trimestre da gestação. Acontece, começam a ter aquelas dores, então surge apenas, e em poucos dias ela vai e passa, né? Então essa dor, ela vem e não é muito intensa nas gestantes. Pode tentar aliviar essa dor, como? Ficando em repouso, evitando atividades mais intensas. Só que, porém, pessoal, essa dor, se ela for muito intensa e se ela aumentar ao longo do tempo, ou até se ela vier acompanhada de outros sintomas, como questão muito importante, sangramento. Isso primeiramente pode ser um sinal de complicação mais sérias e precisa ter uma atenção muito importante, porque nesse caso é aconselhável consultar imediatamente o obstetra, para que tudo possa logo ser investigado. Vamos para outra, endometriose, que é uma condição provocada pelo crescimento do tecido do endométrio.
Isso acontece fora do útero e causa sim uma inflamação. Ela é uma dor pélvica que piora durante o período menstrual. Isso precisa ter uma atenção também muito especial, porque além disso, a endometriose ainda pode causar o aumento do fluxo menstrual na mulher. Vem também a dor pélvica e muita dificuldade que ela tem às vezes para engravidar devido a isso. Esse tratamento ele pode ser feito apenas com medicamentos para aliviar a dor, como o famoso ibuprofeno, entre outros, né? Entretanto, amigos, nesses casos mais graves, pode ser usado remédios como reposição hormonal ou até a questão da cirurgia. Isso ajuda a reduzir a quantidade de tecidos endometrial fora do útero. Outra, mioma uterino. Que são miomas uterinos? São tumores benignos que se formam fora do tecido muscular do útero e, apesar de nem sempre causarem sintomas, podem em alguns casos provocar sim a dor pélvica, acompanhada do que? De novo, sangramento fora do período menstrual, vem a prisão de ventre, a mulher sente aquele desconforto horrível e a dificuldade também de engravidar. Só que a questão do mioma uterino, ele é aconselhável também consultar o médico, tá? O tratamento ele é indicado na questão do mioma quando provocado, vem os sintomas ou aquele desconforto. Quando vem os sintomas, tem aquele desconforto que geralmente são utilizados os medicamentos hormonais, como a pílula anticoncepcional ou até o DIU. Às vezes as pessoas perguntam, o DIU pode? Pode. Isso tudo vai ajudar na produção ou na redução do tamanho do mioma, né? Na redução do mioma. Entre outros casos, pode apenas ser recomendado a questão do uso dos analgésicos ou anti-inflamatório. Sendo que em outros casos mais graves, pode ser utilizado sim a cirurgia. Doença do ovário. A presença de cistos, tumores ou infecções ovarianas podem também causar intensa dor pélvica, amigos. Só que nesses casos, além dessa dor, pode surgir também outros sintomas, como de novo a questão do sangramento fora do período menstrual, durante a relação sexual, aquela dor que a mulher sente, a sensação da barriga inchada que ela sente, o cansaço frequente, mal-estar geral, entre outras causas comuns, né, que são relacionadas com o ovário. Isso tudo é a chamada dor ovulatória ou dor do meio, que surge durante a ovulação. E isso tudo é causada pela liberação natural do óvulo pelo ovário, claro, né? A dor ocorre no período dessa ovulação. E isso é normalmente leve e pode durar entre geralmente 1 ou 2 dias. Então, quando isso acontece, a presença de alguns problemas no ovário, ele deve ser sempre avaliado. Isso poderá impedir aquele exame precoce. Tem que ter a detecção desse exame precoce, vai ter a detecção para não dar mais problemas, como a ultrassom, por exemplo, né? Isso identifica a dor e o tratamento, ele dependerá disso. E pode incluir o uso de analgésicos também anti-inflamatórios, deixando claro que isso também pode ser em cirurgia. Doença inflamatória pélvica é uma doença causada na questão pélvica, tá? Ou DID, como falamos. Ela é uma condição que causa inflamação nos órgãos reprodutores internos da mulher, podendo afetar o útero, pessoal. Ah, só o útero, pessoal? Não. As trompas e até os ovários, sendo que geralmente isso é causado por bactérias que podem ser sexualmente transmissíveis e podem ser infecções. Infecções agudas? Sim, infecções agudas, mas também crônica. Ela pode persistir na questão de vários meses ou até anos. E se não detectada logo, amigos, ela vem dificultar o tratamento. E assim que há suspeita da DID, deve sempre ser avaliada pelo médico. Vai no médico, faz o exame, ele vai passar os exames para você fazer, porque ele tem que ter um diagnóstico precoce, porque isso vai ajudar muito no tratamento, que é feito através de repouso, uso de antibióticos. Isso no período de 14 dias, mais ou menos, em alguns casos. Ele pode ainda ser necessário uma cirurgia, maioria cirurgia. Tem que deixar claro isso, para tratar essas inflamações das tubas uterinas. Tem às vezes uma drenagem de algum abscesso. Também é recomendado que o parceiro faça o teste, né? Para que ele
também possa ter algum sintoma, ou mesmo que ele não tenha algum sintoma, ele deve evitar a questão dessa recontaminação. Você tem que ter o cuidado, tá? Para que não haja essa recontaminação do parceiro. Os dois sempre fazendo a questão do tratamento. Então, eu espero mais uma vez, alunos, ter deixado a minha contribuição aqui. Deixe o seu like, ative o sininho que vamos ter muitos outros vídeos. Para a semana vai ter mais um vídeo super interessante. Vamos falar da região lombar, vamos falar sobre dor, entre outras coisas também no vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal para contribuir, vamos compartilhar esse vídeo. Mais uma vez eu fico feliz em trazer informação aqui para meus alunos, meus amigos profissionais da saúde. Então é isso, pessoal, aqui eu me despeço mais uma vez, fiquem com Deus e o seu enfermeiro do amor.